Fala, gente, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Estamos extremamente bem e estamos legais também. Hoje nós estamos aqui na estreia do nosso podcast, A Forja, com uma convidada muito especial. Ela é mãe, ela é influenciadora, fala sobre maternidade, fala sobre autocuidado e nós estamos extremamente lisonjeados em estarmos aqui. Quero agradecer a você que está conosco, que começou aqui cedinho com a gente, que já está inscrito em nosso canal, já nos segue nas nossas redes sociais. A gente vai deixar aqui também o arroba da nossa convidada. Quando ela se apresentar aqui, vocês vão saber quem é ela. Mas nós queremos aqui declarar sobre a sua vida uma tarde de bênção, um ano de vitória, que 2026 seja o seu ano, que o céu te abençoe, que Deus te cubra com graça, em nome do Senhor Jesus. Conosco aqui hoje, a nossa convidada, Vitória Dantas, e ela vai se apresentar para vocês aí, a partir de agora, com vocês, Vitória Dantas. Pois bem, eu sou Ana Vitória Dantas, popularmente conhecida como Vivi Dantas ou Vitória Dantas. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Para mim é uma grande honra, né, poder ter sido escolhida. Quero agradecer a você, Clemson, pela oportunidade, pela honra. Amém. Eu sei que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Com certeza. E eu fico muito feliz, muito lisonjeada com isso. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Gente, Vitória está com a gente aqui hoje e Vitória tem muitas experiências, né? Vitória tem 2 filhos, um menino e uma menina, um casal. A menina dispensa comentário. O menino está começando ainda, acho que puxou o pai, mas a menina puxou a Vitória, você precisa ver. Vitória, eu queria saber de você assim, como é que você descreveria a sua jornada de fé no que diz respeito à maternidade em si? Como que foi essa gestação? Então, foi uma gestação aguardada, né? Uhum. Planejada, porém teve algumas interferências, né? E nós sabemos que para tudo existe um propósito, um tempo determinado, né? Debaixo dos céus. E não foi fácil, né? Porque eu passei por alguns perrengues, algumas coisas, mas tudo isso hoje para eu poder estar aqui testemunhando e falando um pouquinho para vocês, né? Eu sou mãe de 2 bebês, de Sara e de Samuel. E Sara é a mais velha, tem 2 anos e 8 meses. E na primeira gestação dela foi, assim, bem complicado, porque eu comecei, quando eu decidi, né, eu e meu esposo, quando nós decidimos que nós realmente, de fato, queríamos, né, um filho, eu sempre fui ao médico, né, desde nova e tudo. E aí eu comecei a sentir algumas coisas bem estranhas, diferentes, e aí fui ao médico. E aí a médica, né, tipo assim, me deu um laudo bem complicado, falando que eu poderia não ter filhos, ou se eu tivesse, eu poderia ter algum problema, alguma síndrome. E isso fez com que eu, né, assim, as minhas forças tivessem ido embora. Mas aí eu sempre confiei muito em Deus, né? A minha infância, a minha juventude, a minha adolescência foi dedicada exclusivamente à obra do Senhor. Eu nasci no Evangelho, então isso me fortaleceu muito, né? E logo após, nesse laudo médico, eu me frustrei, mas eu não perdi a minha fé. E aí, depois fui em outro médico, e a médica falou, não, não é bem assim e tal. Tipo, como se, para mim, eu entendi, né, que aquela médica, de alguma forma, estava sendo usada, né, pelo nosso adversário, para poder me entristecer, mas aquilo me fortaleceu ainda mais, porque eu falei, não, o Deus que eu sirvo não é um Deus que vai me desamparar e que não vai permitir isso, né? Então, foi aí onde eu tive a minha primeira experiência também com Deus, que foi quando ele, assim que eu casei, ele me mostrou, né? Eu ali, dona de casa, lavando os pratos, né? Com a minha intimidade. Todo mundo tem a sua intimidade com Deus. E assim, devido à correria, nós, dona de casa, quando estamos ali lavando prato, né? Fazendo alguma coisa, estamos conectadas. E Deus me deu uma visão, né? Que eu com a menininha maiorzinha e com um bebê no braço. Nossa. E aí eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu estou pensando. Isso é coisa da minha cabeça. Uau. E aí foi quando eu falei, não, será? E fiquei. E aí foi quando, né, eu realmente, de fato, fiz o teste,
Fiz várias vezes o teste de gravidez. Direto eu fazia o teste. Do nada, assim, a gente tá aqui. Eu ia lá e disse, espera aí, vamos brincar aqui um pouquinho, deixa eu fazer um teste. E aí eu sempre me frustrava, porque eu tinha uma expectativa, mas não era o tempo. Então, quando a gente entende, de fato, o tempo do Senhor, o propósito, tudo muda, né? E aí eu lembro que eu tinha vários nomes, né? Como a gente faz o chá revelação, a gente precisa ter os nomes e tudo, né? E eu falei, meu Deus, o Senhor me deu, então o Senhor vai me dar um nome. Foi aí que o Senhor me deu o nome, Sara, né? E ali eu já sabia, é uma menina. No chá revelação eu já dizia, é uma menina. A menina, não, mulher, não é, você tem que esperar. Deus já me falou que era uma menina, e foi uma menina, né? Foi Sara Vitória. Então Deus te deu essa visão, você estava em casa e Deus te deu a visão de Sarinha. Sara e Samuel, só que eu não imaginei, eu digo, meu Deus, eu estou pensando demais, não sei, é coisa da minha cabeça. Glória a Deus. Então, assim, foi quando eu tive Sara, né? Uhum. A gestação de Samuel foi tranquila? Em relação, assim, ao corpo, às dores, não. A de Sara eu fazia tudo, eu era muito ativa. Mas já de Samuel, acho que também por ser, né, uma bem pertinho da outra, acabou que foi mais... Foi projetado a gestação de Samuel? Não, ou Deus que mandou mesmo assim? Foi projetado por Deus, porque eu não esperava, fui surpreendida. Né? Inclusive, a revelação assim, quando nós descobrimos, eu até postei um vídeo, foi bem engraçado. Se vocês quiserem, eu conto aqui. Pode contar, fica à vontade. Que eu sentindo algumas coisas, eu digo, meu Deus do céu, isso não é normal. E Sarinha era bebê, tinha 1 ano e 3 meses. Eu amamentava e aí eu comecei a sentir muitas dores quando eu estava amamentando. Eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa estranha. Aí eu digo, não, é coisa de minha cabeça. E aí Deus tem os seus escolhidos, né? Ele deu em sonho ao meu primo que eu estava grávida. E ele, ó, Carlos Henrique, né, ó, na minha cabeça, Vitória, eu sonhei você grávida. Eu digo, menino, fica em quieto. nome de Jesus, tu fica com teu sonho, fica com tua coisa que eu não quero mais. Eu preciso viver, eu preciso... Porque a maternidade é disso. E aí pronto, nesse dia, por coincidência, todo mundo estava lá em casa. E a gente brincando e tudo, eu disse, quer saber de uma? Eu vou logo fazer esse teste, porque está consumindo o meu juízo. Foi quando eu fiz o teste. E aí Sarinha começou a chorar. Eu corri para colocar ela para dormir, deixei o teste no vaso, assim, né? Na tampa. Na tampa do vaso. E aí Gustavo foi tomar banho, coitado. Quando chega lá o teste. Ele é moreno, meu esposo é lindo, beijo, meu amor, moreno, alto, forte, ficou branco da cor dessa parede. Só que aí eu estava dormindo e, tipo, ele muito delicado, muito calmo, né? Graças a Deus. Amor, acorda. E eu, olhe, calma, vai dar certo. Fique calma. Eu digo, pronto. Alguém morreu. Matei minha avó, meu sogro, matei todo mundo. E ele, calma. Eu digo, calma o quê, Gustavo? Pelo amor de Deus. Vai dar certo. A gente vai dar um jeito. Eu digo, de quê? Aí ele, o teste. Aí pronto. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu me desesperava. Liguei para o grupo, né, das primas que a gente tem. Inclusive, beijo, porque eu tenho que mandar um beijo para elas também, né? Minhas secretárias. As intercessoras. Minhas babás intercessoras. Tudo de bom. E aí, pronto, eu fui e ele foi me dar essa notícia, né? Que eu não estava esperando. E aí, pronto, eu digo, só tem duas, uma. Do limão à limonada. E já foi. Já era, não tem mais o que fazer. Mas vem cá, Vitória. Em relação à maternidade, assim, o que é que mudou em sua vida a partir do momento que você se tornou mãe? Porque, de certa forma, você se tornou mãe muito jovem. Você é jovem, né? E aí você teve a Sarinha, logo em seguida veio o Samuel. O que é que mudou na tua vida quando tu se tornou mãe? Tudo. Mudou tudo. Principalmente uma coisa que, para mim, mudou e aumentou ainda mais foi a minha fé. Porque uma coisa é, eu estou orando por mim. Claro, né? Estou orando por mim, mas uma coisa é para os seus filhos. Então, assim, a fé, meu Deus do céu. É tanto que eu falei, né? Eu disse, Senhor, na minha oração, o Senhor me deu esse bebê, eu estou grávida de novo. Deus, o Senhor me deu, com o meu jeitinho, né? Humorístico. Senhor me deu,
pois o senhor se responsabilize, se vire e dê um jeito aí, porque eu não sei o que é que eu vou fazer, não. E aí, isso aumentou mais a minha fé, me tornou mais forte, me tornou mais temente a Deus, por justamente depositar toda a minha confiança no Senhor, porque eu sabia que alguma coisa Ele ia fazer. Não sabia como ia ser, mas sabia que alguma coisa Ele iria fazer, né? Existe algumas jovens, hoje em dia, que têm esse tabu de, além de não querer casar jovem, também não querer ter filhos jovens. E você vem quebrando todo esse Sim, protocolo, já com 2 filhos totalmente. aí. Que conselho você daria para essas jovens que casaram, mas ainda tem esse receio, às vezes o medo de não ter condição financeira para criar uma Sim, criança, ou vendo a situação em que o mundo caminha hoje, a gente sabe que para dar educação a uma criança, a mãe também tem que ter essa capacidade. Que conselho você daria para essas jovens hoje que temem a maternidade, às vezes pela condição financeira, ou por não se sentir segura o suficiente para ensinar uma criança? é o que eu sempre digo. Ninguém está preparado. Eu não sabia. Se você me perguntar, Vitória, você sabia como você ia ser mãe? Não sabia. Então, a gente não nasce. Tudo a gente vai aprendendo. A gente vai vendo experiências. Nós vamos vendo exemplos dos nossos pais, né? Como foi criado, como criou. Então, hoje, o conselho que eu lhe dou é, você que ainda, né, não tem, a primeira pergunta, não tem, assim, pretensão de casar ou de ter filhos, eu lhe digo uma coisa. A coisa mais importante e mais preciosa na sua vida é a família. Quando você realmente encontra uma pessoa, né, que é confirmação do Senhor, que Deus lhe confirmou, gente, não tem coisa melhor do que o casamento. Quando é tudo feito de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente, de fato, está disposta a obedecer a palavra do Senhor, a viver de fato tudo aquilo, né, que nós aprendemos, que Ele nos ensina em Sua palavra, é totalmente diferente. E a Vitória, quando eu vou saber se eu estou preparada para ter um filho? Quando você tiver. Se você for se preparar financeiramente, é bem difícil, porque filho é um investimento muito alto. Então, pela a nossa, como é que eu posso dizer? O nosso Cultura. momento, as circunstâncias. Se você for ter um filho, quando você tiver condições, você não vai ter. Porque a gente sempre almeja por alguma coisa. Hoje eu tenho esse celular, mas eu já quero outro. Então, a vida é assim. Então, quando você, de fato, decide, né, e toma essa atitude, você vai aprender o principal de tudo. Deus vai lhe capacitar. Não existe nada que o Senhor não possa fazer, que Ele não nos capacite. E eu já lhe digo desde então, que morre a velha Vitória e nasce uma nova Vitória. Tem uma frase bem interessante que diz que quando o filho nasce, a gente renasce. E isso é Muito muito forte. verdadeiro, é muito forte, Muito porque, forte. meu Deus, eu lembro que quando eu tive Sara, se você me perguntar, Vitória, como é a sua vida antes de Sara, você lembra? Claro, porque eu não tenho amnésia. Mas eu não consigo viver, eu não consigo imaginar a minha vida hoje sem os meus filhos, sem a minha família, sem o meu esposo. Então, se realmente você tem esse desejo, ore, peça a Deus a pessoa certa, sabe? Um bom pai, um bom esposo. A gente precisa pedir, a gente precisa declarar. Quando você quer uma coisa para a sua mãe, para o seu pai, para o seu esposo, você pede, né? Ó, eu quero isso. Então, peça ao Senhor, Senhor, me dê um casamento edificado em tua rocha, um casamento bom, um esposo bom. Me dai graça, sabedoria para eu poder, né, estar criando os meus filhos. E é isso aí, amiga. Vai dar tudo certo, entende? Agora a gente vai falar de um tema aqui que pode parecer polêmico, porque Vitória estava falando aqui sobre essa questão de que ela não imagina a vida dela sem Sem. os filhos, Não né? imagino. E eu conheço muitas pessoas que costumam dizer que depois que tiveram os filhos, não tiveram mais tempo para o próprio casamento. Sim. Então, a vida agora é dedicada às crianças, a vida agora é dedicada à maternidade, e aí, às vezes, o maridão
ficar ali meio que em segundo plano. Se der certo, eu falo com ele. Se der certo, eu converso com ele. Como é que você enxerga, Vitória, essa gangorra entre a maternidade e continuar sendo esposa? É muito difícil. Inclusive, amor, obrigado por toda a paciência. Ai, ai, Gustavão. Obrigado por toda a paciência. Você é uma bênção de Deus na minha vida. E é aquela coisa, amigas. Tem que ter jogo de cintura, entendeu? Porque não é fácil. Ah, Vitória, não é fácil. Desde já vão sabendo. Você também, que ainda não é pai, cuida, viu? Entendeu, Laís? Olha aí, Cuida aí. Laís. Pois é. Cuida porque o tempo está passando. E a gente, quando é nova, tem vigor, tem força. Isso. Então a gente tem que aproveitar isso, né? E aí, em relação à pergunta que você me fez, é, é muito difícil, gente. Principalmente no puerpério, né? Aquele todo processo, o bebê depende exclusivamente de você, 100% de você. Então, você tem que ter muito discernimento, muita sabedoria. Uma coisa que é muito legal é você, tipo, separar momentos. O que vocês gostavam de fazer antes da maternidade, né? Um exemplo, assistir filme, passear. É bom manter isso, porque isso fortalece o casamento. Porque, assim, não é fácil, né? E nós cristãs, nós, às vezes, temos essa dificuldade, sabe? De, sei lá, ou de inovar, ou de achar, né? Que o marido tem que ter toda a paciência. Mas nós também, mulheres, nós temos a nossa parcela, né? De influência nisso. Então, assim, é muito importante que tudo seja conversado, esclarecido, entendeu? Porque o babado é sério, meus irmãos. O negócio é. Eu vejo muitas situações também. Eu já ouvi histórias de irmãs que tiveram seus filhos e nesse período de puerpério ou de resguardo, como alguém queira chamar, o marido insistia não só em ter a relação sexual em si com a mãe, como cobrava muito e aí afetava o casamento e a partir dali vinham as brigas, as discussões. E eu acredito que é necessário que haja esse Sim, diálogo para que não extrapole, não ultrapasse os limites da mulher como mãe, mas que a mãe também lembre que ela não deixou de ser esposa. Ela sim, continua sendo esposa. Que aqui é onde entra uma das nossas pautas aqui, que é justamente essa questão do cuidado. De algumas irmãs que, infelizmente, após a maternidade, dedicam-se agora exclusivamente aos filhos, mas não tem mais aquele, digamos, o zelo ou a vaidade com si própria, sim. né? E aí, às vezes, utilizam de alguns artifícios ou dão algumas desculpas. O que é que você acha, Vitória, dessas mulheres que, após a maternidade, elas praticamente se anulam? Não Sim. tem mais esse cuidado em se maquiar, em se vestir bem, em escolher um bom perfume, em estar aparentemente legal em casa ou às vezes na rua. O que é que você pensa quanto a isso? Assim, hoje eu tenho total autonomia para falar isso e propriedade, porque eu vivi essas duas fases. Então, Uhum. assim, na minha primeira gestação foi bem diferente dessa segunda. E hoje, tipo, se eu estou aqui devido a uma pessoa que me incentiva muito, que está ali no meu pé, sabe, todos os dias, que é a minha irmã, Raíza Dantas, né? Ela é uma grande referência também. E assim, ela, minha terapeuta particular, né? E às vezes ela ia puxava assim, sabe? Um choque de realidade que eu já eu falo sobre esse choque que ela me deu na segunda gestação, mas referente à primeira gestação, tipo, tudo começa com a mente. Então assim, eu coloquei na minha cabeça que eu sou casada, agora eu sou mãe, eu tenho uma filha, ninguém nem vai ligar, ninguém vai nem olhar pra mim, só meu esposo e tal, então eu não preciso estar impecável. E aí foi a experiência que eu tive, né? Toda mãe eu acho que é assim. Sara, quando a gente ia sair para a igreja em algum lugar, Sara estava impecável. Roupa combinando, com sapato, com a tiara. Ela estava ali pleníssima, recém-nascida, bebê. E a mãe estava como? Com os cabelos deste tamanho, sabe? Foi aí onde, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas para não perder a Hum. linha de raciocínio. Com os cabelos deste tamanho, roupa, tipo, sempre eu me vesti bem, gostei de me vestir bem, né? Até mesmo porque nós temos a loja, né? E aí nossa imagem
Mas eu não estava nem aí para isso. Então, assim, eu não me cuidava, sabe? Tava nem aí. Primeiro arrumava Sara e depois, aqueles de 1 hora, sabe? 2 minutinhos ficava para mim. E aí eu ia ali, ligeirinha, do jeito que tava. Me arrumava rápido. Às vezes me maquiava, às vezes não. Então, assim, da primeira gestação, eu coloquei isso na minha cabeça, que eu não precisava me cuidar, que isso eu já era mãe mesmo, que Já isso estava não tinha casada. importância. Então, eu coloquei, e tá aí o poder da mente. Quando a gente coloca alguma coisa na nossa cabeça, a mente ela é muito forte. E aí foi quando eu, depois, né, logo após, eu não me cuidava do jeito que era para eu me cuidar. E eu via que isso estava afetando não só a minha vida, o meu pessoal, a minha autoestima, também como o meu casamento. Isso é muito comum, principalmente nas igrejas, né? As irmãs. Tipo, não se cuida, sai, sabe assim, não coloca roupas que favorecem. Não que nós vamos ser vulgar, né? Que nós vamos estar expondo o nosso corpo, mas vamos combinar, entendeu? As cores, uma coisinha harmônica, sabe? Então, assim, a questão também da maquiagem, né? Que eu sempre gostei, assim, o básico, eu uso o básico, mas a gente vê hoje que muita gente acaba não ligando, porque eu sou da igreja, né? Nossa igreja, nossa denominação é bem rígida, é a Assembleia, né? Então, eu acho que muita coisa daqui para frente vai ser quebrada, já atualizou muito, já mudou Uhum. muito. Inclusive, a questão da maquiagem em si, né, Clemerson? Isso, Que hoje também Clemerson, né, a esposa dele tem uma loja de maquiagem, isso. que, que assim, eu, ao meu ver, eu vi que quebrou também esse tabu dessa, né, dessa Essa coisa proibição de dessa que não coisa, dessa podia. proibição, dessa coisa que tudo é pecado. Não, gente. Nosso corpo é templo morada do Espírito Santo, então nós precisamos nos cuidar. E às vezes a Vitória, uma maquiagem cara. Não, gente. Lá é R$ 10, preço fixo, né? Com Isso. R$ 100, amiga, tu compra um monte de coisa. Aí eu quero ver qual é a desculpa. Você não tem mais desculpa. Tu compra uma base, tu compra um pó, um batom, um rímel. O básico, gente, não precisa ser, sabe? A sobrancelha tá igual que passou um asfalto. Não precisa, não é sobre isso, sabe? É sobre você estar ali arrumada, bem vestida, mas com moderação, sabe? Existe um limite, Vitória, nesse autocuidado? Você acha que tem um limite que a pessoa não pode exceder ou extrapolar? Eu acho assim que vai de intimidade com o Espírito Santo. Tem roupas que eu visto e, tipo, não me senti bem. O Espírito Santo me incomodou. Mas isso é um tratamento com cada pessoa é diferente. Então, assim, eu acho que é muito relativo, essa questão. Porque às Uhum. vezes o que Deus me incomoda não incomoda em você, tá? Uhum, com Então, certeza. Com cada certeza. pessoa, isso é muito relativo. Eu tinha amigas, né, da minha adolescência que, tipo, não pintava as unhas. Isso era a intimidade dela com Deus. Mas, tipo assim, na época, né, usava calça e tudo. Então, cada pessoa tem a sua intimidade com o Espírito Santo. E eu acho que, tipo assim, se você. Claro, nós temos que seguir a regra da igreja. Se nós estamos numa doutrina, a gente tem que seguir aquela doutrina em respeito, né, à palavra, à igreja. Nós temos muitas denominações que liberam. Então, você fique à vontade para escolher, mas tudo com cautela. Eu acho que não tem nenhum problema, até mesmo porque tudo que tem, assim, que pode, eu faço. Vitória tem 2 filhos, Sim, casada, trabalha também. E sim, por que que eu estou falando isso? Porque eu acho que depois dessa sua fala, tem muitas mães que estão assistindo agora que podem estar dizendo assim: ah, mas é porque eu não tenho tempo para me arrumar. sim. Ou podem estar dizendo assim: não, você está falando isso porque a sua vida é ser influenciadora. Rede de apoio, Isso, né? você tem uma rede de apoio, você tem fulano que lhe ajuda. O que dizer para essas pessoas, para essas mães, Vitória? Primeiramente, aprendam a ser mãe. Por quê? A gente precisa de todo mundo. Inclusive, nessa oportunidade, Uhum. quero mandar um beijo, um abraço, coração, para todas as minhas babás, as titias, as vovós que me ajudam na maternidade. Quando a gente entende isso, gente, a gente tem uma maternidade mais leve. Porque eu vejo muitas mães assim, claro que cada um cria da sua forma, mas que tem que ser aquela regra, sabe? Aquela coisa. Ah, não, ninguém pega meu filho. Ah, não, eu não preciso de ninguém. Ah, não, isso eu não vou fazer com meu filho.
você tem o seu livre-arbítrio. Mas você precisa entender que a maternidade, quando a gente tem uma ajuda, é diferente. Hoje eu estou aqui, linda, maravilhosa, aqui entrevistando, mas os meus babies estão com quem? Com a minha rede de apoio, com a minha mãe, né? Que está ali cuidando, minhas primas que me ajudam, né? Minhas amigas. Então, quando a gente entende isso, é completamente diferente. E aí vem a sua pergunta, né? Que você perguntou o que mesmo? O que falar para essas mães que dizem que não se arrumam porque não tem tempo? Sim, que não tem tempo. Gente, você não vai ter tempo para nada. Se você for fazer uma coisa quando você tem tempo, só Nunca vai lamento, ter. não vai ter. Então, assim, existem técnicas, experiências que a gente vai conquistando, vai adquirindo, que com o tempo vai dando certo. Hoje, tipo, quando eu vou lavar os meus cabelos, né? Eu preciso hidratar, fazer aquela coisa toda. E aí eu levo os meus filhos pra, tipo, vamos tomar banho junto, todo mundo ali, brinca, toma um brinquedo, toma isso, e ali eu vou me cuidando. Estou me maquiando, pega aí, meu filho, senta aí, pega esse brinquedo, a outra faz uma coisa. Porque se a gente for fazer uma coisa quando tem tempo, a gente acaba não fazendo. Porque, gente, o tempo é muito corrido, não é fácil, mas no final dá tudo certo. Glória a Deus. Gente, nós estamos aqui com Vitória Dantas e esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores. Né? O nosso primeiro patrocinador aí, Rota da Pizza de Sobradinho. Hoje é uma franquia. Tem Rota da Pizza hoje em Sobradinho, tem Rota da Pizza em Santana do Sobrado e tem Rota da Pizza também em Casa Nova. Né? Entrega no delivery. Vocês estão vendo aí a logomarca da Rota da Pizza, a melhor pizza da Terra da Barragem. Em nome também da Boutique Jeito de Vestir. Você que é mulher e quer andar linda, quer andar bonita, elegante, assim como Vitória está aqui hoje, Boutique Jeito de Vestir. Lá você vai encontrar peças maravilhosas. Quando a minha esposa vai para lá, eu já fico preocupado. Só que conforta meu coração saber que os preços lá também são acessíveis, Sim. tá bom? Então, esse episódio está aqui também, é um oferecimento da Boutique Jeito de Vestir. Estamos aqui também em nome da JDS Farma. Alô, da Tia Garcia, a melhor farmácia de Sobradinho, hoje com 2 unidades. A gente tem a JDS Farma em Sobradinho e tem a JDS também no Salitre, na rodovia da 210. Você vai encontrar ali próximo ao posto Juazeiro, a nossa JDS Farma. E também em nome da Energize Vale, a nossa empresa de energia solar, energia renovável. Mandar um abraço para a Sara Lívia, a melhor empresa de energia solar que você vai encontrar em nossa região. Os preços lá são extremamente acessíveis. Inclusive, a Sara está com uma promoção que você comprando lá, você concorre a um ar-condicionado, concorre a um carro, concorre às 2 motos e mais alguns eletrodomésticos. Então, nós estamos aqui em nome da Energize Vale. Esses são os nossos patrocinadores. Louvar a Deus também, aqui abre um parênteses, pela vida do nosso amigo, do nosso irmão André Limite, desse estúdio maravilhoso aqui do nosso podcast, onde está acontecendo o podcast A Forja. Então, se você tiver interesse, quiser criar o seu próprio podcast, manda mensagem para o André, a gente vai estar deixando aqui o telefone dele também. E aí, quem sabe, você realiza o seu sonho de ter o seu próprio podcast, tá bom? Então, nós estamos aqui hoje com Vitória Dantas. Vitória, eu queria te perguntar uma coisa. Fora a maternidade, você é influenciadora, você divulga algumas marcas, né, vende alguns produtos. Quais são, assim, os seus próximos objetivos ou quais são as marcas com quem você tem trabalhado recentemente? Então, tudo começou na pandemia, né? Que sempre eu gostei de postar o meu dia a dia, minha rotina, mas tudo no humor, na leveza. Porém, não era com o objetivo, que hoje eu tenho o objetivo, né? Hoje eu trabalho com a internet, pretendo trabalhar exclusivamente com a internet. E aí tudo começou na pandemia, né? Quando as lojas fecharam. E aí a gente precisava trabalhar, né? E aí só tinha online, então foi aí onde eu comecei com os provadores, né? Hoje eu sou modelo fotográfica exclusiva da Boutique Jeito de Vestir. Claro, com certeza. E aí foi aí na pandemia. E aí minha irmã, Raíza, como já era modelo, né? Vitória, você tem que fazer alguma coisa, mulher. Vai. E eu, não, mulher, eu tenho vergonha. Podia me dar um microfone, minha filha, para eu falar o dia todinho. Mas com o celular existia um bloqueio, que eu tenho certeza que muita gente tem. E aí, na pandemia eu comecei, né? E ela disse, mulher, tu desfila só. E eu, tá bom. Botei a mão na cintura, minha filha, fui-me embora. Desfilei, botava um hinozinho ali. Glória a Deus, aleluia, deu tudo certo.
E aí eu fui me familiarizando com o celular. E aí, gente, eu não vivo mais sem celular. É uma renda, né, Vitória? Gente, não, a renda, e assim, é, a proporção que a internet tem hoje é muito forte. Então, assim, eu recebo muitos testemunhos, muitos exemplos, as pessoas me pedem muito conselho e tal. Isso é muito bom, em você poder abençoar outras pessoas. Né? Isso também é um chamado, isso também é a servir a Deus. E aí, quando eu comecei, né, foi em 2020, eu comecei ali a fazer provador e tudo. E aí, às vezes, sempre alguém me chamava e tal, mas não era com esse propósito que hoje tenho, né? Mas aí, tipo, as coisas foram fluindo, foi dando certo. Eu sempre trabalhei desde nova. Então, assim, empreendedorismo está no sangue, comércio está no sangue, não tem como. Meu avô, né, era todas as minhas tias, minha mãe. E aí, pronto, aí eu comecei a empreender desde muito nova. E aí, quando eu me deparei com o celular, eu me apaixonei. Então, todo mundo tem uma terapia, né? Todo mundo tem alguma coisa que gosta. E eu, quando estou no celular, interagindo com meus seguidores, conversando com as meninas, dando dica, pedindo conselhos, trocando conhecimentos e tudo, eu esqueço, às vezes, até que eu tenho um filho, porque eu fico no celular, eu digo, corre aqui, babá, pega aqui o menino. Isso aqui também é meu trabalho. As pessoas não entendem Que é trabalho. que é o trabalho. E aí, esse ano, aliás, ano passado, foi quando o Senhor começou a me confirmar em relação a isso, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, o Senhor precisa me dar um norte. Se realmente é para eu trabalhar com a internet, se é para eu realmente, né, fazer o que o Senhor quer e alcançar outras vidas. E foi aí que, numa oração lá na casa da minha avó, Deus usou um pastor, né? Um pastor, e ele falou, eu estou lhe entregando algo em suas mãos, um presente. Muita gente quer, muita gente almeja, mas é seu. Isso que eu estou lhe dando é seu. Glória a Deus. E o seu tempo chegou. Eu vejo você com um celular numa loja, mas isso é muito grandioso. Além disso, eu lhe dei outro presente, que é o que eu vou falar agora, que foi a oportunidade, né? Hoje também eu faço parte de uma das influenciadoras da Ibera Paris, que é produtos, né, de cabelo, inclusive. Olha esse brilho, amiga. Ó, esse brilho aqui não tem explicação. Só Fashion Gold faz isso. E aí eu recebi essa proposta de uma amiga também, que ela falou, né? Vivi, mulher, isso combina muito com você. A Aline Costa. Falou, Vivi, mulher. Ela entrou, né? E aí ela falou, Vivi, mulher, isso combina muito com você. Você tem muito jeito, você sabe falar, você sabe vender. Mulher, pelo amor de Deus. Aí eu, Aline, como é que eu vou fazer isso com 2 bebês? Não tem como, mulher. Ela, mulher, vai. Aí eu fui, né? Falei com minha gestora. Ela foi lá e tudo. E aí sempre eles mandam um perfil para ser, né, analisado. E aí o meu perfil foi aprovado. E aí hoje eu faço parte de uma dessas influenciadoras. Eu sei que isso o Senhor me deu de presente. E eu estou aí ajudando as meninas que estão com o cabelo, ó, tristes, a ficar com os cabelos. Inclusive, gente, em relação também, né, uma pauta aqui, em relação à autoestima, todas nós mulheres temos alguma coisa que, né, deixa a nossa autoestima no grau, né, bem elevada. E uma dessas coisas era o meu cabelo, né? Então, tipo assim, meu cabelo era bem cacheado. Logo após as gestações, ele foi, sabe, ficando bem ressecado. Eu não sei se foi da gestação, enfim. Dizem que menina, né, rouba a beleza da mãe. Não sei dessa história, mas, enfim. E aí foi quando eu decidi, de fato, entrar na Ibera, porque o meu tempo é muito corrido, eu não tenho tempo. Então, aqui, ó, meu cabelo. Lavei, hidratei, estou pronta. Secou naturalmente, estou pronta. Então, por nós, né, não temos tanto esse tempo da questão da maternidade, ser um tempo muito corrido, acaba que isso é uma mão na roda, né? Então, por isso que também eu comecei, né, na Ibera e estou aí, inclusive, amiga, você que quer mudar o seu cabelo, chama no direct que eu vou te direcionar direitinho. E aí, depois apareceu novas, né, parcerias, a Rota da Pizza também é nosso parceiro, Energize Vale. Energize. E entre outros também. Meu tempo é bem corrido, então às vezes eu não consigo atender todo mundo. Muita gente vem me procurar, mas vai dar certo. Vamos organizar isso aí,
né, para estar fechando parceria, porque é bom a gente fazer uma coisa com excelência, Isso, né? isso. Não adianta a gente querer abraçar o mundo com as mãos e não dar de conta. Então, aí aos meus parceiros também, muito obrigado por a parceria e já deu tudo certo. Você havia comentado no início, Vitória, que a sua irmã, a Raíza, tinha te dado um start, assim, Sim. ainda em relação à aparência, Sim. no que diz respeito à maternidade. Você poderia contar pra gente como Sim, foi essa com experiência? certeza. Logo após a minha segunda gestação, né? Eu, tipo assim, quando eu descobri, eu me vi sem saída. Então, assim, o inimigo começou a investir na minha mente, como eu te disse, né? Que tudo vem na mente, ele começou a investir. E ele começou a colocar na minha cabeça, sabe? O que é que as pessoas vão dizer? Você acabou de ter um bebê, sua filha tem 1 aninho e 3 meses, você tem outro, isso é loucura, você tá ficando louca. Porque as pessoas têm dessa, né? Quem tem boca fala o que quer. E aí o inimigo começou a colocar isso na minha mente. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Como é que você vai criar esses meninos? E tal. Gente, tanta coisa. E aí eu fui me retraindo. Eu fui me isolando. Né? As minhas primas, que são bem próximas a mim, começaram a perceber isso. E minha irmã, por 24 horas, né? Ser a minha segunda mãe, que faz tudo por mim, me incentiva em tudo. Ela começou a ver. Disse, Vivi, vamos sair. Eu, uma qualidade minha, né? Amo bater perna, eu amo passear. Então, tipo assim, se eu puder, toda hora eu tô passeando. Nem que for pra casa de minha mãe ou na loja, numa praça, eu amo passear. E aí, eu não queria mais sair de casa. Eu me afastei do meu trabalho, né? Eu não falei no início, mas eu também sou formada em ciências contábeis, eu sou contadora. E aí, logo após a gestação de Sara, com 1 ano, eu voltei à minha rotina, eu estava trabalhando na minha área e tudo. E aí eu tive que parar, sabe? Eu quis, assim, me isolar. Não, tô em casa, mulher, tô assistindo uma série. Não, não vou sair hoje, não. E aí, certo dia, ela disse que sentiu, de começar a orar por mim. Ela começou a orar. E aí ela, mulher, vamos lá pra casa de mãe? Eu disse, não, mulher, não vou não. Ela, você vai. Tô passando aí. Ainda ela morava em Sobradinho, né? Hoje ela não mora mais. E aí, como ela é minha terapeuta particular, inclusive, né, meu amor? Você que não tem terapeuta, cuida, porque precisa. É necessário. Todos nós. E aí, ela falou, Vivi, mulher, o que é que tá acontecendo? Aí eu, não, mulher, eu sou muito assim, de guardar pra mim. Mulher, eu lhe conheço, o que é que tá acontecendo? Aí eu fui, né, desabafei, contei. Ela disse, Vitória, Deus não lhe deu seu filho pra você ficar assim. Você é linda, você precisa se cuidar. Mulher, pelo amor de Deus, tu vai sair com esse vestido que tem 1000 anos. Eu digo, ô, mulher, eu gosto dele. Todo mundo tem sua roupa. Mulher, pelo amor de Deus, você é a vitrine da loja. Você não pode sair com essa roupa. Você precisa se cuidar, você precisa, sabe? Não, Vivi. Aí me deu um choque de realidade, que eu fiquei assim, obrigada pela sua. Só faltou me bater, né? Mas, enfim, Mas tudo fez bem. efeito. Fez efeito. E aí eu comecei, ela disse, tira isso da sua cabeça, vamos orar agora, repreenda isso, em nome de Jesus. Você tem que se levantar e tal. E eu fiquei assim, depois da peia, né? Eu fiquei assim, tá bom, chorando, tá bom. Eu vou mudar. Você precisa... Aí eu, né? Mas as pessoas vão julgar, vão falar o quê? De novo você tá grávida. E aí foi quando ela falou, né? Um ditado bem engraçado. Mulher, você tem marido. Você tem marido, você tem sua casa, você tem sua vida, você não depende de ninguém. Aí eu digo, é verdade, né? Toda... Como é? Mocoronga. Toda, né? E aí, depois disso, eu dei um up, né? E aí também, uma coisa muito importante, né? Que marcou também a minha história e a minha vida depois disso, né? Em relação à autoestima, foi a missionária Raine. Beijo, meu amor. Sou coluna, eu também sou coluna, amo Somos vocês, coluna. somos colunas. E aí, nas primeiras mentorias dela, né? Ela falava que a gente acordava cedinho para a mentoria, foi uma das primeiras, mas aí eu lembro que ficou isso bem marcado, né? Ela falava assim, minha gente, pelo amor de Deus, né? Aquela é assim, pelo amor de Deus, você que é mãe, você que é casada, acorde de manhã, tome um banho, escova os dentes, se arrume, vou ficar em casa, mas se arrume, pelo amor de Deus, nada de ficar com pijama da mina, nada de estar com essas roupinhas. Pelo amor de Deus, vocês precisam despertar, acordar, vocês são lindas, maravilhosas. E aí eu fiquei, meu Deus, eu dei risada, mas aquilo ali foi um aprendizagem para mim. Então, assim, é bom quando a gente tem pessoas que nos incentivam, que nos impulsionam, né?
E assim, eu louvo a Deus por elas terem me repreendido. Ela não me repreendeu indiretamente, né? Foi numa live, mas a indireta, assim, foi direta. Acho que não Deus só pra fala. mim. Deus fala, meu filho. Porque, gente, na minha primeira gravidez, eu parecia um zumbi. Eu acordava. Quando alguém chegava lá em minha casa, minha rede de apoio, minha sogra ou minha mãe, era que eu ia despertar, que eu ia tomar um banho, que eu ia tirar o pijama. Então, aquilo ali, depois que eu mudei isso na minha vida, mudou completamente. Então, tu também, amiga, tu faz isso, viu? Porque conselho bom, se fosse de graça... Conselho bom, né? Aquele ditado, como é que diz? Se fosse bom, era de graça. não dava. Isso. Mas pega esse conselho que vai mudar a vida de vocês também. Vitória, a gente sabe que quando se é jovem e engravida, existem as mudanças no corpo. Sim. É natural. E muitas dessas mudanças, umas demoram mais para que o corpo volte a ser o que era antes, outras não voltam mais, a gente sabe que isso também difícil. pode acontecer, mas a partir desse ponto é que surgem aqueles comentários, aquelas frases ruins, você deu engordada, que seu pé inchou, seu nariz ficou assim, esse tipo de comentário que infelizmente são ruins. Você ouviu algo desse tipo? Ou qual conselho você daria para as mulheres que ouvem isso, e infelizmente até de pessoas de dentro de casa mesmo? Isso mesmo. Se você tem uma amiga assim, não é sua amiga, viu? Apesar que a amiga é verdadeira, né? Tem que falar, mas tudo moderado. Então, em relação a isso, o que é que acontece? O nosso corpo é templo, né? Então, assim, nós precisamos nos cuidar. Eu sei que a genética influencia, inclusive minha genética é muito boa, porque, né? Pra quem não conhece, minha família, todas as mulheres são lindas, maravilhosas. Nosso corpo volta assim, mas não é todo mundo que é assim, né, gente? Brincadeiras à parte, claro, não é todo mundo que é assim. Às vezes é um processo, mas tudo está na sua mente. Então, assim, tem aquele ditado que crente come muito. Aí, mulher, você que vira mãe, manere, entendeu? Se você come um pratão, diminua. Porque também tudo isso influencia, né? Com certeza. Não é porque a gente é crente também que vai ser uns crentes desmantelados, não, minha filha. Nós somos filhos A gula ainda é rei. pecado. É pecado. Então, assim, se você come muito, vá diminuindo, entendeu? Aos pouquinhos, vá diminuindo. Outra questão também, o exercício físico, isso muda, né? Nós temos muita... Crente não pode malhar, é pecado. Tudo é do diabo. Tudo é do diabo. Inclusive, amanhã eu estou voltando minha vida fitness, para vocês que não estavam sabendo. Dieta e ir pra academia. Mas, gente, a gente precisa tudo ter um limite. Tipo assim, evitar comer, né, coisas que engordem mais. Fazer um exercício físico, sabe? Porque tudo é tudo uma questão assim, é tudo englobado junto, né? Então, assim, você precisa trabalhar isso na sua mente. Pra academia, eu malho, né? Sempre, eu amo malhar, pra quem não sabe, eu amo. Às vezes não vou, porque eu tenho 2 bebês, entendeu? E às vezes não dá, aperta. Mas estou lá tentando, meu amor. E aí nós temos roupas apropriadas para isso. Roupas que você pode ir para academia sem ser vulgar, sem mostrar o seu corpo, de boas. E Jesus, minha filha, não vai ficar triste com você, ele vai ficar feliz. Tem que cuidar do corpo. Tem que cuidar do Tem que corpo. cuidar do corpo. E assim, em relação às pessoas, né, que às vezes escutam essas críticas. Se você está ouvindo isso, sirva para você como serviu para mim. Para uma coisa, para lhe impulsionar. E, poxa, eu tô gordinha, então tudo bem, eu tô gerando filho, mas eu vou maneirar. Ou então eu vou tentar melhorar nisso. Use, faça do limão uma limonada, entendeu? Então, assim, no final dá tudo certo. Se cuidem, faça o que ninguém pode fazer. Isso só você pode fazer por você. Meu marido pode malhar por mim? Não. Porque ele tá lá todo fortão, entendeu? E eu estou aqui tentando emagrecer. Mas se eu não for pra academia, não dá. Nada muda. Então começa de você. Você precisa se tocar, entendeu? E ir pra academia. Não gosto de academia. A avenida é grande, vai correr, faz a caminhada. Não tem um tempo. Corre no muro. Raine mesmo, corre no muro de casa, entendeu? Se não der certo, eu acho que eu vou correr no muro também, botar os meninos lá e vou começar a correr, sabe? E aí, no final, minha gente, dá tudo certo. Me diz uma coisa, Vitória. A Sarinha tá com quase 2 anos ou um pouquinho mais de 2 anos? Vai fazer 3. Vai fazer 3 anos. O Samuel tem 1 ano e pouquinho. Vai fazer 1. Isso. O que você diria pra Vitória, se você pudesse encontrar a Vitória do passado? O
que você diria para a Vitória no início da gestação? Pudesse fazer uma viagem no tempo e voltar agora, há 3 anos atrás, e encontrasse a Vitória quando ela fez o teste de gravidez, que viu que estava grávida de Sara, o que você diria para aquela Vitória ali? Diria, minha filha, você vai dar conta. Porque, a primeira questão de quando alguém quer engravidar qualquer coisa é isso. Meu Deus, eu vou dar conta. E eu estou aqui pleníssima lhe dizendo que você também vai dar conta. E que aquela Vitória, né, aquele eu passado, a partir de quando os filhos nascem, a gente muda completamente. E aí a gente às vezes se questiona, pensa que não vai dar certo, que não vai dar conta. Mas a palavra-chave de tudo isso que eu quero dizer para você é que vai passar. Tudo passa. O puerpério passa, as agonias passam. Um ano atrás, mais ou menos, né? O Samuel já estava praticamente nascendo, que ele nasceu agora em janeiro. Eu estava sem saber o que fazia. E hoje Samuel está aí, derruba tudo, mexe em tudo, entendeu? E aí eu corro atrás e dá certo. Então tudo passa, tudo é o processo. Para a gente chegar onde a gente quer, a gente precisa passar no processo. E o processo tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura. E é isso aí. Eu recebi aqui uma pergunta e eu achei muito interessante, eu gostaria de fazer. Perguntaram aqui. Pergunta para a Vitória qual a opinião dela sobre, após o nascimento da criança, com quanto tempo a criança tem que ficar dormindo com os pais. Se deve ou não deve dormir com os pais. Eu acho que essa pessoa está perguntando no que diz respeito à intimidade do casal em si, se isso atrapalharia ou não. O que é que você acha? Então, gente, o que é que acontece? Isso é muito relativo. Eu até, os meus 2 filhos têm os seus quartos. Sara tem um dele e Samuel dele. Porém, eles não dormem no quarto. Então, assim, eu sei que isso afeta um pouco o casal, mas, a gente tem que dar um jeito. Para tudo dar um jeito. Eu tenho um outro quarto extra em minha casa, entendeu? Que, na hora que eu vou, ficar com meu esposo, eu vou para lá e deixo os meus filhos. Ah, Vitória, isso afeta a criança, o psicológico, tal. Cada um tem a sua opinião em relação a isso, mas eu não me sinto ainda confortável em deixar eles no quarto deles, até mesmo porque, sei lá, eu fico com medo, eu coloquei assim na minha cabeça, meu Deus, vai que alguém entra em casa, um ladrão, e rouba esses meninos, ou arromba a porta, e eu não estou vendo. Então, eu sei que isso pode ser uma coisa que eu precise mudar, o que eu precise, né? Mas, assim, isso eu sei que afeta uma parte, mas por eu ter aquela palavra, o plano B, Sim. dá tudo certo. Pra tudo tem um jeito, né, Tudo Vitória? tem um jeito, entendeu? Então, assim, é sobre isso. É muito legal, assim, eu admiro as mães que fazem isso, mas, amiga, ainda não consegui, não cheguei ainda nesse nível. Mas também tá tudo de boas, tranquilo. Seu marido não... Não, a gente já conversou sobre isso, né? Nosso quarto é bem grande, a cama é bem grande, às vezes quer os 4 ficar encangalhados no outro. Mas aí eu coloco um colchãozinho assim no chão para cada um, e aí dá muito certo. Tu dorme aqui, fecha a porta, porque eu tenho medo. E aí tá tudo certo. Gente, vai chegar o dia que eles vão crescer. Eles vão ter o quarto dele, eles vão ter a vida dele. E às vezes quando eu tô bem estressada, né, porque a vida da mãe não é fácil, aí Gustavo disse, amor, tenha paciência. Daqui uns dias eles vão crescer. E você vai sentir falta. Então, assim, não vejo isso como um problema. Sei que afeta. Sei que posso mudar. É uma coisa, sabe? Mas, por enquanto, eu amo cheirar meus cabritinhos, entendeu? E aí, Sara dorme abraçada com o Gustavo. É o xodó do pai. E aí, por enquanto, Samuel é bebezinho. Eu quero curtir muito ele. Porque como eu sei que Sara passou assim, gente. Vai passar. Ai, minha gente, difícil. Vai passar. Gente, nós estamos aqui. Essa é Vitória Dantas. E eu queria deixar aqui um alô aos nossos patrocinadores. Nós estamos aqui em nome da Energize Vale, a nossa empresa de energia solar, que estão com os planos aí maravilhosos. Vocês estão vendo aí a Sara Lívia, que é a responsável pela empresa. Entre em contato com a Energize Vale, eles estão com uma promoção lá belíssima. Você comprando, você concorre a um ar-condicionado, a um carro zero, 2 motos e mais alguns eletrodomésticos. Então, assim, é só a Energize Vale que tem tudo isso para te ofertar. Nós também estamos aqui em nome da Rota da Pizza.
Rota da Pizza que hoje está sediada em Sobradinho, mas também tem Rota da Pizza em Santana do Sobrado e tem Rota da Pizza também em Casa Nova. Então a Rota trabalha hoje com delivery e trabalha também com presencial. Entre em contato aí com a Rota, vai ser a melhor pizza que você vai comer na região, tá bom? Mandar um alô também para a Boutique Jeito de Vestir, que está vestindo as mulheres da Assembleia de Deus, vestindo as mulheres de Sobradinho, Bahia. Você que gosta de se vestir com modéstia, você que gosta de se vestir com peças exclusivas, Boutique Jeito de Vestir. Fica ali próximo à Óticas do Vale, Avenida Alvorada, naquela região ali aí. Você pode ir lá, Vitória vai estar lá para te atender se você der sorte. E vai estar lá te dando consultoria também, tá bom? Mandar um alô também aqui para a JDS Farma. A JDS está com 2 unidades. Tem JDS em Sobradinho e tem JDS também na rodovia 210, próximo ao posto Juazeiro, no Salitre. Então, você vai dar uma passadinha lá, tudo que for de medicamento você vai encontrar na JDS Farma, tá bom? Deixar aqui também o meu abraço, o meu alô ao meu barbeiro Miqueias, da Dillon Barbearia. Que o céu te abençoe, Miqueias, você é bênção na minha vida, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Gente, nós estamos chegando aqui já ao finalzinho da nossa live, do nosso papo aqui com Vitória Dantas. Falamos sobre maternidade, falamos sobre autocuidado, falamos sobre casamento. Vitória deu conselho para muitas meninas aí, essa live vai ficar salva. Mas eu gostaria que Vitória falasse agora, Vitória, uma palavra para essas mães que se sentem cansadas, sobrecarregadas e que precisam encontrar em Deus ajuda e que provavelmente estão agora ouvindo você e buscando essa ajuda. O que é que você diria para elas? Tenha fé, tenha paciência, porque como eu já falei bastante, tudo passa. A minha experiência em relação a isso é que quando eu estou bem agoniada, bem, sabe, a frase que Deus já cansou de ouvir, mas Ele todos os dias me dá, que é graça. Deus me dê graça. Porque a graça de Deus na nossa vida, ela basta. Quando nós temos a graça, Com certeza. tudo flui. Então, assim, para você que se sente cansada, sobrecarregada, né, às vezes não sabe o que fazer, não tem uma rede de apoio, saiba que você tem um Deus que prepara o tempo certo, o momento certo, sabe? Um Deus que provê, né? Porque nós, mães, queremos dar o melhor para os nossos filhos. E que Deus, né, assim, Ele provê, Ele abre portas, Ele usa pessoas. Então, assim, deposite sua confiança no Senhor, sabe? A gente precisa pedir. Deus, eu estou cansada. Deus, me ajuda, eu estou sobrecarregada. Peça ao Senhor ajuda. Quando a gente precisa de ajuda de alguém, a gente não pede. Então, peça ao Senhor, Deus, me ajuda, me dá discernimento, me dá sabedoria para eu poder criar os meus filhos, sabe? E tudo vai passar. Tem um hábito que eu sempre faço, assim que eu acordo lá em casa, tipo, já é regra. Sara não assiste nada, eu sempre coloco louvor. Meus vizinhos, quem não é evangélico, Vai está ter que quase. virar agora. Porque é louvor. Então, assim, eu coloco bastante louvor. E aí, Sarinha, inclusive, já aprendeu vários, porque ela é irmã do fogo mesmo, do reteté. Sarinha é do manto. Elinha Oliveira, apaixonada. Então, ela já sabe alguns hinos. Então, assim, eu criei hábitos de, sempre quando eu acordar, coloco um louvor. O nosso tempo é corrido, gente. Às vezes, a gente não consegue orar. Isso é normal. Quantas e quantas vezes eu não consegui me ajoelhar para orar. Então, ali mesmo, né, dando de mamar ou colocando eles para dormir, eu tenho esse momento com Deus, eu oro, Deus entrega o meu dia. Senhor, né, me dá força, sabedoria. Coloco louvores, que isso me faz me sentir mais forte, mais segura. Né? Então, assim, deposite sua confiança, sua fé no Senhor, que no final dá tudo certo. Eu estava com uma pergunta para te fazer, Vitória, que mandaram aqui no Instagram, e essa é polêmica. Ai, Jesus. Essa é polêmica, eu acho que é polêmica. Colocaram aqui. Pergunta para a Vitória o que ela acha das mães que deixam as crianças correndo no meio da igreja durante o culto. Qual a opinião dela? Minha gente, pelo amor do Senhor. E eu até esqueci de falar, porque é tanta coisa, que eu também, né, trabalho com o Ministério Infantil na igreja. Já tem alguns anos, eu me afastei um pouco devido à gestação, mas estou firme e forte. Em nome de Jesus, esse ano vai dar tudo certo. Mas, minha gente, eu acho que tudo é a criação. Mas a gente também precisa entender que criança é criança. Então, assim,
Um exemplo, às vezes eu vou para a igreja, não consigo assistir o culto, pego um menino, pego o outro vai para lá, para cá. Mas assim, ensine ao seu filho, sabe? Tem dias que vai dar tudo certo, seu ensinamento, minha filha, mas tem dias que é segurar na mão de Deus e orar. Entendeu? Oh, meu Deus do céu, eu trabalho com crianças, Senhor, eu preciso dar exemplo. Sara, pelo amor de Deus. Sara, mas assim, ela é comportada, então eu ensino, ó. Vamos para a igreja, vamos logo no banheiro, vamos tomar água. Tia Emília aí nos ensinando desde pequena, né, tia Emília, que eu sei que ela está assistindo. Ó, antes de ir para a igreja, bebe água, vai no banheiro, já fica ali no teu lugarzinho, sentadinha. E aí a gente precisa ensinar. Então, assim, às vezes são hábitos que a gente vai ensinando, eles vão aprendendo. Tem dia que, beleza, mas é normal, são crianças, criança é isso. Às vezes está impaciente, nós estamos num clima bem quente. Então, assim, às vezes eu mesmo na igreja fico para lá e para cá, para lá e para cá. Não gosto muito, mas é a maternidade, é o momento, é o tempo que eu estou vivendo. Então, assim, irmãos, tenham paciência também com isso. E assim, eu não julgo outras mães, né? Hoje nós temos aí muita criança também que é autista. Então, a igreja também precisa entender, olhar com, né, um olhar para essas crianças, né? Que no final dá muito certo. Então, assim, eu creio que assim, na nossa igreja a gente foi bem disciplinado. Fomos bem ensinados. Bem ensinados. As crianças foram bem instruídas, né? Tia Emília, general, pastor Ivan também, né? Então, assim, isso foi muito bom, porque a disciplina é muito bom. Mas, se você está vivendo essa fase com seu filho, tenha paciência. Não deixe de ir para a igreja, sabe? Às vezes eu levo brinquedo, eu sei que algumas pessoas podem dizer, mulher, isso é errado. Mas, gente, às vezes a gente não consegue ter controle. Meu filho, pega esse brinquedo, pegue isso. Não tem como. E, assim, um hábito que eu estou mudando aos pouquinhos é a questão de comer dentro da igreja. Então, assim, eu fui criada que isso é falta de reverência. Mas, às vezes, que, gente, é normal, assim, às vezes acontece, né? Às vezes sai atrasado para ir para a igreja, não dá tempo, e aí toma ali, meu filho, come aí em nome de Jesus, se alimenta um pouquinho para tu ficar quieto. Mas, assim, já aconteceu de eu levar comida para a Sara, né? Bolachinha, alguma coisa. Mas, assim, não deixe que ela suje o chão, uma coisa bem discreta. Mas, assim, estou tentando mudar isso, já mudei. Mas, assim, eu também não acho legal, não acho viável. Mas são crianças, estão sendo doutrinadas, ensinadas, e o tempo vai chegar. Então, mãe, você que está passando por essa fase, vai chegar o dia, mulher, de tu assistir o culto. E uma dica é, faça amizade com a irmã do lado, entendeu? Se familiarize. Crie sua rede de apoio. Crie sua rede de apoio na igreja. Não tem nada a ver isso, gente. Claro que a gente não vai entregar o nosso filho a qualquer pessoa, mas é muito bom. A irmã fica ali, ó, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Isso é muito bom. Inclusive, na minha primeira gestação, chegou uma irmã em mim e falou, olha, Vitória, seja uma mãe bem chata. Aí eu já regalei o olho, eu digo, epa, que eu não sou assim. Não deixe ninguém pegar em sua filha, não deixe ela estar de mão em mão na igreja, tal, tal, tal. Eu, como sou educada, tá bom. Mas eu não levei isso pra mim, porque, gente, a gente precisa entender que a gente precisa de outras pessoas. Então, às vezes, eu só quero orar ali, ô Senhor, louvar um hino. Então, irmã, segura aí 5 minutos. E, tipo assim, isso ajuda. Então, não seja essa mãe chata, porque só quem se prejudica é você. É muito bom a gente ser, né, bem comunicativa e tal. E levar a maternidade numa leveza, né? Não seja essa mãe chata. Não seja uma mãe chata. Gente, essa foi Vitória Dantas. Vitória vai passar para vocês agora o arroba dela, para que, se caso vocês quiserem acompanhar a Vitória aí, sigam Vitória. Vitória posta dica de roupa, de cabelo, de produto, tá bom? Vitória tem muitas parcerias, então você não vai se arrepender se você começar a seguir Vitória aí. Sigam pessoas que lhe edificam, sigam pessoas que têm algo a acrescentar na sua vida, e Vitória com certeza é uma dessas. A palavra está com você, Vitória. Pois bem, meu povo, meus amores, meus seguidores, eu sei que vocês estão aí, né? Não estou, nem tô vendo aqui quem tá, mas toda hora chega aqui mensagem. Primeiramente, quero agradecer, né, o carinho de vocês, né, por estar sempre comigo, compartilhando momentos, coisas boas, ruins. No meu Instagram, eu sempre gosto de mostrar a realidade. Então, essa sou eu. Você pode me ver assim, toda bonitona, toda arrumada, mas eu sou bem humorística também. Eu gosto muito, sabe, assim, de dar risada, de brincar. Posso, às vezes, parecer séria, mas não sou. Então, assim, o meu intuito é de ajudar outras mães que estejam passando também por esse processo.
e edificar, ajudar as mães. Sempre quando eu posto vídeo, né, com os meus filhos, inclusive eles estão tomando conta do meu Instagram, eu já me conformei. Mas até lá eu preciso, né, trabalhar. Então, se você me seguir, você não vai se arrepender. O meu arroba é Vividantas. Estou lá pleníssima com uma roupa rosa pink. Então, tu só vai lá, amiga, clica. E a gente está lá compartilhando coisas boas, ruins. Quando eles estão doentes, eu compartilho. Quando eles estão bem, quando o quarto deles, sabe, estão assim bem revirado, eu também posto, porque a vida real é isso, né? Tem algum cupom, Vitória, de desconto de algum produto que você oferece? Sim, tem da Ibera, né, do cabelo. Uhum. Na minha bio tem lá o site oficial, onde vocês conseguem desconto exclusivos através dos meus links e dos parceiros também que eu faço parte, né? Então, para você garantir, você precisa estar ligado nos stories. Então, não pode perder nada. De vez em quando pintam umas promoções, né, Vitória? Com certeza. Essa foi Vitória Dantas, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Inscrevam-se em nosso canal, sigam Vitória Dantas. Foi um prazer ter Vitória aqui e eu sei que Vitória vai voltar aqui mais uma vez, tá bom? Ô, Que Deus glória. abençoe vocês, que o céu guarde vocês. Esse foi a Forja Podcast.